Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Estamos juntos para mais um review e hoje review de Bíblia de Estudo. Vamos apresentar nos mínimos detalhes a Bíblia de Estudo de Schwindel, na nova versão transformadora, uma publicação da Mundo Cristão. Gente, essa Bíblia me surpreendeu positivamente. Eu relutei em adquirir esse material, essa Bíblia de Estudo, e é uma Bíblia específica para o seu devocional, para o seu estudo diário da Palavra de Deus. Todos os seus recursos visam aplicar o texto bíblico no coração do leitor. Esse é o principal intuito do Schwindel ao organizar, escrever, enfim, as notas de estudo. E a tradução também é uma tradução muito boa para o devocional, que é a tradução NVT. Na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir essa Bíblia, e a gente vai lá para a mesa para a gente conhecer a Bíblia de Estudo de Schwindel, na nova versão transformadora, mais uma publicação da editora Mundo Cristão. Se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo e vamos para a mesa para a gente conhecer nos mínimos detalhes essa maravilhosa obra. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com a nossa Bíblia de Estudo Schwindel, uma publicação da Mundo Cristão. Essa Bíblia vocês encontram em duas cores diferentes, tem na cor cinza e essa cor que é um verde diferente, né? Verde mais claro, muito bonito. Eu particularmente gostei muito. Ela tem uma capa bem legal, tem essa parte aqui texturizada, muito linda. As letras em baixo relevo. Borda das páginas na cor dourada. Tem um fitilhozinho de marcação de página. Uma capa muito linda. Tamanho grande, né? Não é uma Bíblia grossa, não é uma Bíblia pesada. Então, achei bem interessante. A gente tem aqui uma primeira folha trazendo essa encadernação, que é de altíssima qualidade, na cor verde. Em seguida nós temos aqui uma primeira folhinha de rosto e uma segunda folha de rosto mais completa, Bíblia de Estudo Schwindel, Mundo Cristão, tradução NVT, a nova versão transformadora. O papel é um papel um pouco mais transparente, mas é um bom papel. Ficha catalográfica, essa Bíblia em inglês ela foi publicada em 2017, e em português ela foi lançada em 2020, julho de 2020. Aí a gente tem aqui um sumário, trazendo não só os livros, né, mas também a questão dos recursos. Tem uma carta do autor, o Charles Schwindel, um guia contendo os recursos da Bíblia de Estudo Schwindel. Então nessa Bíblia nós vamos encontrar introduções aos livros, artigos de aplicação, perfis pessoais, viagem pela Terra Santa, momentos de oração e ideias vivas. São os recursos que ela possui. Nós vamos mostrar um pouquinho de cada um deles. Tem uma introdução aqui à nova versão transformadora, que é a tradução dessa Bíblia, que é uma tradução que alia originalidade e modernidade. E aí nós entramos no conteúdo propriamente dito da Bíblia, né? Ela não possui introduções aos testamentos, mas nós encontramos pequenas sinopses dos blocos de livros, no caso aqui o Pentateuco. E aí entramos aqui na introdução a Gênesis. As introduções são muito boas. Então a gente tem aqui uma citação bíblica abaixo do nome, vem nesse tipo num sombreamento aqui na cor verde. O verde ele é bem destacado ao longo da Bíblia, nós vamos mostrar. Aí tem aqui, quem escreveu este livro? Onde estamos? São as duas partes aqui da introdução. Quem escreveu o livro é a autoria. Onde estamos é onde ocorreu a história, né? Todo o contexto histórico do livro. Por que este livro é importante? Traz aqui um pouquinho sobre isso. Qual a ideia central do livro? Qual a aplicação disso? Porque é uma Bíblia que foca muito nessa parte devocional, nessa parte de trazer, sim, né, uma aplicação do texto bíblico, das histórias bíblicas, das passagens bíblicas em nossas vidas, tá? Então tem aqui uma frase destacada. E sempre nas introduções vocês vão encontrar um quadro como esse, trazendo um resumo do livro, os princípios, os pontos. Então tem aqui princípios, resultados, história, ênfase, tempo,
palavras e frases de destaque, tema, versículo-chave, Cristo em Gênesis. E aqui, na parte de cima, na parte superior, tem aqui os temas, né? Que cada livro apresenta, né? Então, por exemplo, princípios, princípio da raça humana, princípio do povo escolhido, né? Cada uma dessas partes, né? Interessante. Versículo-chave, Gênesis 3:15, 12:3. Cristo em Gênesis, retratado na descendência da mulher, Melquisedeque, sumo sacerdote, humilhação e exaltação de José. Então, muito interessante. Eu achei legal esses quadros aqui, que é um panorama do livro, um resumo do livro. Bom, e aqui nós chegamos no texto bíblico. Texto bíblico em 2 colunas. Não é verso embaixo de verso, é texto corrido. O subtítulo, o número do capítulo, o número do versículo na cor verde. E tem um verde destacado nessas notas abaixo aqui, que são ideias do texto. Que trazem explicações, mas o foco é sempre trazer aspectos para a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. E ao longo de toda a Bíblia, vocês vão encontrar muitos estudos como esse, estudos baseados em passagens bíblicas, bem para o seu devocional, bem para o seu estudo diário. Deus criou os humanos para que tivessem comunhão, conexão e comunicação com aquele que os moldou. São muitos os estudos, olha só. É uma Bíblia que tem muito conteúdo, né? Tem essa parte aqui que é aquele recurso, né? Viagem pela Terra Santa. Tem aqui o Jardim do Éden, mais ou menos aqui onde seria a localização. Enfim. Tem aqui também os perfis de personagens, né? Os perfis pessoais. Então, marca da graça de Deus, Caim. Tem aqui um estudo sobre isso. Um estudo muito interessante. Tem aqui informações básicas, né? As lições principais que esse personagem traz, tudo visando o quê? O devocional, o estudo diário. Então, para o seu estudo, para o seu devocional, o seu estudo diário é uma Bíblia que eu recomendo, tá? Por conta da proposta dela, que é ser uma Bíblia, de fato, para o estudo pessoal. Noé, um pregador que constrói um navio. Interessante também esse estudo, né? Olha só, aqui eu vou ler aqui uma nota de Gênesis 7:23, né? A Arca da Salvação, Gênesis 7, 1 ao 24. Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara, então entrou na arca e blam, Deus fechou a porta. Pela primeira vez na vida, aquelas pessoas do lado de fora sentiram a chuva sobre os ombros. No entanto, era tarde demais. A porta estava fechada. As escrituras nos poupam do horror pela qual a família de Noé deve ter passado enquanto ouvia os gritos dos seus vizinhos arranhando a porta para entrar na arca conforme as águas subiam. Essa é a história de um julgamento terrível e ao mesmo tempo de um resgate magnífico. Deus está socorrendo o desesperado e fechando a boca do perverso. A boa notícia? Ele voltaria a fazer isso. Nos séculos vindouros haveria outra arca, agora na forma de uma cruz. Somente uma pessoa era apta a estar nela. O Salvador pagou a pena pelo pecado para que todo o que cresce nele fosse resgatado do juízo eterno. A maioria dos que estavam perto zombaram dele e negaram, assim como fizeram as pessoas nos dias de Noé. Mesmo assim, hoje a maioria ainda zombam de Deus e o nega. E se tratando das coisas espirituais, é de se duvidar que a maioria tenha estado com a razão alguma vez. Mas a cruz é suficientemente grande para todos que ouvem as instruções de Deus e entram antes que se feche a porta, que seja tarde demais. Que estudo legal, né? Só para você ver, né, a proposta dessa Bíblia. Trazer explicações, mas para aplicar, principalmente trazendo essa perspectiva cristocêntrica da palavra de Deus. Tá? Então, olha só o estudo, siga em frente. Olha só a quantidade aqui de pontos, né? Vamos voltar lá só para você entender os recursos que ela possui, né? Eu até mostrei no início. Então tem as introduções ao livro, nós mostramos. Artigos de aplicação, que são esses artigos aqui, tá? A gente tem também perfis pessoais, a gente mostrou lá o de Caim, de Noé. Tem aqui a viagem pela Terra Santa, nós já mostramos lá do Éden. Tem as ideias vivas, que são esses recursos aqui, ó, com base no texto bíblico, né? Tem outra aqui, estudo devocional. Olha que interessante, né? E aqui o momento de oração, que é o recurso que faltava a gente mostrar, né? Trazendo à tona alguma passagem bíblica e
enfatizando aqui uma oração com base nisso. A diagramação é muito boa, eu gostei do espaçamento aqui das páginas. Essa cor verde é uma cor que não é tão forte, né? Uma cor mais fria, então traz descanso na hora de você estar lendo a Bíblia, né? Porque muitas das vezes você pega um livro com uma cor vermelha, alaranjada, que é mais forte, talvez cansa um pouco as vistas, né? Mas essa cor aqui eu particularmente gostei, porque é uma cor mais fria, né? Que descansa as vistas. O tamanho da letra é uma letra normal, não é letra grande, não é letra pequena, é uma letra normal, tá? Então aqui passando Gênesis, olha só, tem mais aqui um estudo, viagem à Terra Santa, lá de Berseba, né? Então ela tem muitos recursos, olha só, muitos estudos como esse, e aí nós já chegamos aqui em Êxodo, né? Vamos passar um pouquinho aqui, vamos chegar lá nos livros históricos, olha aqui Deuteronômio 6, as ideias do texto, né, que são comentários, aquele que eu li para vocês lá do dilúvio, mais ou menos dentro daquela proposta. Sempre traz aqui um título, né, e a passagem bíblica. É uma Bíblia extraordinária para o seu devocional. Então a gente chega aqui em Deuteronômio, e aí chegamos nos livros históricos, tem uma pequena sinopse em cada bloco de livro. Chegamos aqui em Josué, também tem bastante estudos, né? Tem esse ponto devocional, tem aqui um estudo com base lá na viagem à Terra Santa, tem aqui Jericó, tem o Rio Jordão, tem uma gravura em preto e branco, mas tá ótimo, né? Só para você ter uma noção. Então, muito interessante mesmo a proposta dessa Bíblia, 1 Samuel. Vamos passar aqui mais para a parte dos livros históricos, né? Também tem bastante artigos como esse, né? Viagem pela Terra Santa, que é bem interessante. Então tem muita coisa legal. Samaria, estudo em 1 Reis. Então não é uma Bíblia com poucos recursos, é uma Bíblia com muitos recursos. Tem mais esse... No rodapé, sempre no rodapé você vai encontrar esse recurso, que são as ideias vivas, né? São comentários bem devocionais de passagens. Então sempre tem aqui os recursos, tem aqui uma descrição para te localizar, os perfis pessoais. Então tem esse estudo aqui, que é aqueles estudos mais pro devocional, momento de oração. Ela não tem muitas notas no rodapé, mas tem essas ideias vivas que são bem devocionais mesmo para aplicação. Tem aqui um perfil pessoal de Salomão, né? Traz aqui um estudo muito bom. Então, na minha opinião, é uma das melhores Bíblias que nós temos para o devocional, tá? A gente coloca a aplicação pessoal, que é uma Bíblia muito boa, né? Tem o Henry, a cronológica aplicação pessoal, também tem essa proposta do Spurgeon, lançada pela BV Books, e essa aqui também entra nessa proposta de ser uma Bíblia maravilhosa para o devocional. Bom, então vamos chegar aqui no final de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Não temos recursos entre os testamentos, né? Percussor do Messias, um estudo aqui de Malaquias 4. E aí entramos no Novo Testamento, essa folha de rosto linda, né? Os Evangelhos, Mateus, tem aqui a introdução, né? Com aqueles mesmos tópicos, né? E já entramos aqui no texto bíblico, várias ideias centrais, sal e luz. Tem muitos estudos devocionais desse aqui que você pode aplicar no seu grupo de célula, no seu grupo de discipulado. Eu retirei algumas coisas aqui para trabalhar nos discipulados, né? Então, achei muito legal, muito importante. Dificuldades no discipulado aqui, que legal. Baseado em Mateus 10, né? Tem aqui a Angra do semeador. Como você ouvirá. Sinais de advertência do falso ensinamento, um outro estudo. Pedro, uma pedra com rachaduras, perfil pessoal. Gente, tem muito recurso, né? Estou mostrando aqui meio aleatório porque ela tem muita coisa. Permanecer forte e fiel, Lucas capítulo 10. Então tem muita coisa, né? A história simples, o diálogo entre Jesus e o fariseu chamado Nicodemos é extremamente revelador. Nicodemos, a religião se encontra com a regeneração. A passagem de João capítulo 3, lavando os pés sujos. Esses estudos aqui você pode usar no seu grupo pequeno, no seu grupo de célula, no seu pequeno grupo. Tem muita coisa legal mesmo, né? Aqui tem Romanos 7, nós já estamos nas cartas de Paulo.
Olha a quantidade de recursos, né? Pecado na igreja, 1 Coríntios 5. Interessante. Aqui nós entramos em Gálatas. Olha só. Paulo, caçado, perfis pessoais. Né? Então tem aqui as ideias vivas também, que são bem interessantes. Efésios agora, capítulo 2. Olha que interessante comentar de Efésios 4, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Mortos por causa do pecado, estávamos espiritualmente impotentes, corrompidos, irremediavelmente condenados, presos no reino da escravidão, obedecendo ao diabo. Precisávamos de uma nova posição, e Cristo nos forneceu uma. Estávamos mortos, precisávamos de vida, e Ele nos deu vida. Ele fez tudo. Alguns lhe dirão que Deus o fez porque viu uma faísca em nós, mas as pessoas mortas não geram faísca. Bem, estávamos procurando, e então eles dizem, mortos não procuram. Então por que Deus fez isso? Porque Ele é rico em misericórdia. O mistério de Deus aos miseráveis consiste em sua misericórdia. Nossa salvação não tem nada a ver conosco. Estávamos terrivelmente mortos, né? Então, o Charles Swindoll, ele é calvinista, né? Então, aqui nesse pequeno comentário a gente percebe uma defesa sobre a regeneração antes da fé, né? Que é um pensamento calvinista. Mas, como é uma Bíblia que foca mais no devocional, então ele não vai entrar muito em pontos teológicos, não. Tá? Ele vai ser bem equilibrado com relação a isso. Aí chegamos aqui em Filipenses, Tessalonicenses, 2 Timóteo, 1 Pedro. Aí nós já estamos aqui em Apocalipse, né? Então pulei alguma coisa aqui só para mostrar mesmo algumas coisas aqui que ela possui, que eu quero mostrar para vocês o final dessa Bíblia, né? Que ela tem recursos. Então a gente chega aqui em Apocalipse capítulo 22, lições do milênio, né? Parece que ele segue uma linha pré-milenista também, né? Mas é bem tranquilo, que é uma Bíblia que não é tão teológica. Aí tem um estudo aqui, examinando as escrituras, isso aqui já no final, tá? Estudo muito legal. Depois tem plano de leitura, tanto para a leitura do Antigo Testamento, como também para a leitura do Novo Testamento, ou da Bíblia inteira. Índice dos artigos de aplicação, esses artigos aqui, ó, tá? Livro por livro. Então, você pode pesquisar por aqui. Índice dos perfis pessoais, aqueles perfis, né? Que a gente estudou, vários aqui, ao longo do texto bíblico. Deixa eu ver se eu acho algum fácil aqui, né? Mas aqueles perfis de personagens estão aqui também, tá? Índice da seção Viagem pela Terra Santa estão aqui. Índice de assuntos é um recurso muito importante para você pesquisar e encontrar diversos temas. Dicionário e concordância bíblica, ela possui também. Eu prezo sempre para que as Bíblias tenham esse recurso. E no final, nós temos aqui um roteiro de viagem pela Terra Santa, alguns mapas, né? Bem interessantes também. E aí um conjunto de mapas colorido que essa Bíblia apresenta. Então, vale a pena você ter para o seu devocional a Bíblia de Estudo Swindoll na nova versão transformadora. Na descrição do vídeo eu deixei um link, se você quiser adquirir. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, como você viu, recursos muito importantes para te ajudar na hora do seu estudo devocional. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.